revolucionário. Agora, qualquer pessoa pode aprender customização laser para jeanswear, mesmo não sendo designer. Você monta seu desenho no ambiente digital e já vê em tempo real a prévia de como ele vai ficar mesmo antes de aplicar na peça. Jeans e Luz é o método Dany Laser que você cria desenhos simplesmente arrastando e soltando componentes. Esse é o único método que vai fazer você aprender design Dany Laser com resultados imediatos. Leve o que tem de mais elevado e acessível em técnicas de customização digital Dany Laser para a sua profissão, setor ou empresa. Se você for estilista, poderá criar seus protótipos simulando o seu laser em tempo real, para depois só exportar e levar para a sua lavanderia. Você vai ser um designer de moda que já inclui no seu processo de customização o laser. Se você for um desenvolvedor de lavagens, poderá criar seus desenhos lasers para as pilotos que você desenvolve, levando características prêmios a elas. Quantos elogios você não vai ganhar dos clientes? Isso é muito motivador. Agora, se você for um operador de máquina laser, chegou a hora de evoluir para o próximo nível profissional, pois onde você está é só o começo de um amplo mercado que só cresce. Se você fizer isso, espontaneamente você vai receber o seu reconhecimento. Jeans e Luz é o método mais rápido e fácil de aprender customização digital de jeans com laser. Primeiramente, entendemos como surgem as marcas reais de uma peça vintage. Depois, construímos uma simulação simplesmente arrastando e soltando imagens de dobras, vincos e desgastes de tecido sobre uma foto denim limpa. Em tempo real, de forma bastante intuitiva, nós vemos um desenho sendo formado. As lavanderias e empresas de private label estão procurando formas de fidelizar cliente. Uma dessas formas é desenvolvendo peças pilotos cheias de beleza, realismo e naturalidade. E você saberá fazer isso, aplicando seus próprios desenhos. Você vai se destacar e novas oportunidades surgirão no mercado de moda e beneficiamento jeans. Você conseguirá criar seu próprio banco de desenhos autorais, levando exclusividade para você, seu setor ou empresa que você trabalha. Você também poderá entrar no mundo do empreendedorismo, vendendo pacotes de desenho pela internet. Para quem é e para quem não é este curso? Primeiramente, para quem não é. Esse curso não é para quem quer aprender processos de lavagens jeanswear, pois o nosso foco aqui é customização Dany Laser. Este curso não é para quem quer aprender a fazer bigode Dany Laser com Photoshop. Nós usamos outro programa, mais baratos e mais adequados. Esse curso também não é para quem quer aprender a operar máquinas laser. As fabricantes já fazem isso muito bem. O máximo que podemos oferecer é troca de dicas entre os integrantes de nossa comunidade. Para quem é esse curso? Para estilistas que queiram criar desenhos laser e incluí-los na sua prototipagem de peças Dany, complementando assim seu processo criativo e querem ter o prazer de ver seu protótipo concluído do jeito que imaginaram. Para gerentes de PL ou lavanderias jeanswear que queiram falar a mesma língua dos demais colaboradores do setor laser e está buscando aperfeiçoamento para a sua equipe. Para desenvolvedores de lavagens em Dany que querem autonomia e velocidade na escolha de seus desenhos laser para a produção de suas pilotos. Para operadores de máquinas laser que estão buscando crescimento profissional e valorização no mercado de PLs ou lavanderias jeanswear. E para profissionais envolvidos no beneficiamento de peças Dany e áreas correlacionadas.
Garanto que vale a pena tal conhecimento. Você poderá levar mais técnicas, ferramentas e tecnologia para você, o seu setor e até mesmo a empresa. Gostaria de mostrar a vocês alguns desenhos que eu fiz com esse método, o método do Jeans e Louis. Quando eu entrei no mundo do denim, não havia fontes suficientes de pesquisa, estudo e treinamento. Quando você pesquisava na internet, quase nada se achava. Percebi que para um designer Danny Laser iniciar sua carreira era muito difícil. Percebi também que, embora alguns falassem a palavra conceito e vintage, ninguém, pelo menos no Brasil, tinha catalogado, conceituado e estruturado toda a parte teórica envolvida por trás da customização Danny Laser Vintage. Percebi que o problema era maior do que eu imaginava. Estavam sendo produzidas peças Danny com customização laser tão longe dos padrões, com exageros e incoerências, que eram incapazes de competir com peças premium mais elaboradas. A carência de conteúdo fez com que muitos profissionais sem qualificação e inexperientes surgissem, e os desenhos cada vez mais se afastassem do que é essencial para o jeanswear, o aspecto vintage das peças. A parte conceitual e estética não crescia na mesma proporção que as tecnologias. Diferente da Europa, aqui não se desenvolveu suficientemente a cultura da naturalidade. Depois da crise de 2015, eu fiquei sem emprego, até que um colega me chamou para trabalhar no setor laser, de uma lavanderia que ele iria gerenciar. Para mim foi um desafio, porque eu sabia pouco sobre customização laser, mas decidi encarar. Como eu já sabia utilizar o Photoshop, eu fui adiante. Bem no início, fiquei limitado a reutilizar desenhos já existentes, onde eu só recortava, aparava e reutilizava arquivos JPG que eu achava na internet e em pendrives de outras pessoas. Depois, eu passei a buscar imagens de peças reais como referência para simular suas marcas de desgaste e envelhecimento. Usando o Photoshop, eu senti uma dificuldade em fazer a curvatura das dobras das peças. Isso fazia com que o processo ficasse muito lento. Então, eu pensei que seria melhor usar uma ferramenta de curva Bezier, comum em programas de designer gráfico para vetor. Foi assim que eu consegui um domínio maior sobre as curvas, pois eu sabia que as curvas eram muito importantes
Eram com elas que conseguíamos simular com mais perfeição as curvas anatômicas de quem vestia a peça. Então percebi que bastava preencher o Bezier por uma imagem PNG com um formato de dobra ou ruga desenhado de antemão, contendo nele a aparência de relevo. Na época, isso só seria possível em programas de gráficos como o Adobe Illustrator, e a única forma de fazer o acabamento, isto é, os desfoques após a inclusão das dobras PNG, seria no Photoshop. Eu fiz uma comunicação entre os dois programas e obtive êxito. Mas foi aí então que eu consegui o Affinity Design. O Affinity Design juntava tudo isso em um só programa. Ele me trouxe uma grande velocidade e uma série de novos processos para a criação de desenhos. Somando a isso, eu tinha em minha cabeça uma ideia semente lançada por um designer espanhol que visitou a empresa que eu trabalhava antes. Essa ideia serviu para nortear o caminho que eu deveria seguir para criar meus próprios desenhos. Basicamente, a ideia era que deveríamos imitar o real, que a base de nossos desenhos seriam as marcas reais de uma peça denim. Já fazem anos que venho desenvolvendo aquele conceito semente e com ele os meus novos métodos de desenho. Essa foi a combinação perfeita para eu criar a primeira versão do método Jeans e Luz de Danny Laser. No entanto, ele exige muito habilidade de design gráfico. Eu decidi reajustar e simplificar, e hoje esse método chama Jeans e Luz Fast. Hoje eu tenho a segurança de dizer que sou um designer Danny Laser e o prazer de compartilhar minhas técnicas com vocês. Este curso traz benefícios não só para o profissional que trabalha com customização de jeanswear, mas para o seu setor, para a sua empresa. No começo, eu acreditava que para ser um bom designer Danny Laser, você precisaria ser um bom designer gráfico. A grande questão é que os designers gráficos já estão encaminhando sua carreira para a área de design gráfico. Eles não querem migrar para uma área ainda em desenvolvimento, como no caso da customização Danny através de laser. Então eu tive que desenvolver um método que não necessariamente precisasse de um designer gráfico para aprender Danny Laser. Assim, o problema da insuficiência de profissionais seria rompido facilmente. E não só isso, mas também difundir o conhecimento sobre designer Danny Laser. Foi então que eu vi que poderia fazer algo grande. Já que era mais fácil desenhar com esse meu método, vi que poderia alcançar não só o profissional de setor laser, mas também chegar ao profissional de desenvolvimento de lavagem, gerentes de produção e também ao pessoal do setor de estilo das empresas. Foi assim que esse curso surgiu, na busca de democratizar o conhecimento sobre customização digital laser jeanswear. Se você chegou até aqui, quero te dar uma parte do meu conteúdo de graça. Eu quero te dar uma aula sobre design Danny Laser, seus conceitos principais e os fundamentos do Danny Laser Vintage. Vamos aqui para a tela do meu computador. Vamos usar aqui um mapa mental para estruturar. Na medida que as máquinas laser foram sendo adotadas no processo de customização denim para substituir os processos manuais, surgiu a necessidade de profissionais como operadores, designers e gestores de setor laser. E assim, aos poucos, o Danny Laser tem se consolidado, se expandido no mercado. E o Danny Laser, nós podemos começar o nosso estudo a partir de duas partes, conceitos e fundamentos, ok? Vamos começar pelos conceitos. Conceito
é uma ideia ou compreensão sobre algo. No caso do DN Laser, conceitos são tão importantes quanto as técnicas e ferramentas. Com esses conceitos, podemos utilizar qualquer programa gráfico e até mesmo utilizar tais conceitos na aplicação manual com lixa, por exemplo, e assim conseguir boas pilotos com realismo vintage. Listaremos alguns conceitos importantes que devemos ter em mente para cobrir a base do nosso estudo. São eles: cultura da naturalidade, marcas de uma peça, desenhos DN Laser e o designer DN Laser. Começando por a cultura da naturalidade. Aconteceu um fenômeno muito interessante com o jeans. Primeiro de tudo, ele é um componente de peça de vestuário que surgiu no meio do povo. Não veio de um laboratório, nem de uma empresa de moda. Foi tudo muito natural e espontâneo. Vestimentas de garimpeiro aqui, fardas de marinheiro ali, roupas de fazendeiro lá. Então, em algum momento, espontaneamente, uma celebridade foi fotografada vestindo uma peça dessas, vindo em seguida os filmes, que levaram uma nova imagem do jeans para a sociedade. Notem que espontaneidade e naturalidade fazem parte da cultura do jeans, ao ponto de suas marcas de envelhecimento terem se tornado algo clássico e belo. Uma palavra muito utilizada para descrever essas características é vintage. Um dos significados dessa palavra, sendo inclusive a que vamos usar aqui, é do vinho envelhecido. Envelhecido não no sentido de ruim ou que não presta, mas no sentido de antigo e duradouro e clássico. Para entender o conceito, basta observar onde surge o verdadeiro envelhecimento, nas roupas das pessoas. Quando estiverem em lugares públicos, observem as roupas das pessoas, calças femininas, masculinas, shorts, saias, roupas de pedreiro, de taxista, de mototaxista, de vendedores de rua, todas essas são ótimas referências. Vejam que algumas marcas surgem em peças femininas são diferentes das que surgem em peças masculinas. Saibam que tecidos com pesos diferentes produzem dobras e rugas diferentes na marcação e nos desgastes. Nessa aula, analisaremos essas observações. Um bom designer é, antes de tudo, um bom observador. Então, cultura da naturalidade é o fato de usarmos o natural como referência para nossos projetos de jeanswear. É simular o real. Então, falamos de vintage, espontaneidade, naturalidade e observar roupas. Mas eu ainda quero dar uma ênfase aqui em espontaneidade e naturalidade. Assim como um leigo consegue perceber beleza e harmonia na música, mesmo não sendo músico, as pessoas percebem beleza em tudo que se harmoniza com o corpo humano. É isso que levou as pessoas a terem apreço pelo jeans, sua capacidade de memorizar nele, de forma harmônica, o formato do corpo das pessoas através das marcas de desgastes e envelhecimento. Assim como foi possível registrar música, é possível catalogar e registrar as marcas vintage de uma peça DN, visto que sua origem é o corpo, bem como sua interação com o meio. Como diziam os filósofos antigos, tudo que é belo tem proporção, arranjo e racionalidade. É por isso que é imprescindível treinamento especializado para preencher a grande lacuna existente no mercado brasileiro na produção de jeanswear. Se nossos profissionais não estudarem e nem seguirem todas as regras conceituais e fundamentais do DN Vintage, o Brasil nunca absorverá a cultura da naturalidade e nunca produzirá peças premium, como no caso da Europa e outros mercados.
Agora vamos ver marcas de uma peça e, consequentemente, comportamento do tecido. As marcas de uma peça são rugas, dobras, vincos, desgastes e desbotamentos, gerados no tecido através de atrito e tração, recorrentes no corpo humano e no meio. São a fonte do trabalho do designer. Elas são geradas pelos seguintes fatores: atrito, tração e anatomia, certo? Nós vamos ver já já esses fatores aqui e vamos dar uma olhada em cada um dos tipos. As marcas reais de uma peça não são as marcas reais de uma peça são uma fonte de nossa inspiração para criarmos nossos desenhos de laser. Elas são nossa âncora e, se nos afastarmos demais delas, corremos o perigo de cairmos no ridículo e no exagero, além de fazermos desenhos incoerentes e irreais. Quais são essas marcas? Rugas, dobras, vincos, desgastes e desbotamento. Rugas são pequenas distorções no tecido. Por exemplo, aqui, ó, rugas. Dobras, ondulações no tecido, parecido com rugas, mas bem maiores. Um exemplo. Aqui, ó, que é uma dobra. Que é uma dobra. Certo? Aqui, ó. Vincos, riscos marcados na peça. Que é um vinco. Aqui, ó. Vinco. Desgastes, ruptura do urdume e ou da trama. Às vezes rompe um, às vezes rompe os dois. Aqui, ó, rompeu os dois. Ok? Desbotamento, perda do pigmento em certas áreas. Aqui, ó, que perdeu o pigmento. Aqui são os tipos de marcas reais. Agora vamos ver os fatores. Os fatores, vamos começar por anatomia. Ao falar de anatomia, quero dizer que o corpo humano e sua interação com o meio são os responsáveis principais pelo surgimento das marcas no jeans. Se o seu desenho não respeitar isso, ele não é um desenho vintage. Sobre a anatomia, percebemos que cada marca está numa parte específica do corpo e essas partes do corpo criam as marcas referentes a ele. Tração. Já a tração ou tensão é a que gera as dobras, vincos e chanfros nas partes da peça. As dobras são as partes em alto relevo. Assim, também são os vincos, mas com menos volume. No entanto, são mais marcados. Já os chanfros, ao contrário das cavas, já os chanfros, ao contrário, são cavas. Se as dobras fossem montes, os chanfros seriam os vales ou depressões. Vejam a imagem. Quando nós agachamos e sentamos, nos movemos, ocorre a tração. Aqui a pessoa, o movimento de se abaixar, de se levantar, tudo isso
está tracionando ou tensionando o tecido. E aí, quando ele, juntamente com o atrito, fazem a gravação das dobras de tecido, gerando uma marca específica em cada área do corpo. Ele também é responsável por gerar clareamento em certas regiões, como nádegas, coxa, etc. No caso aqui, temos uma peça limpa e uma peça já com marcações. Temos aqui clareamento, algumas partes teve atrito, outras não. Esses são os fatores. Então aqui fechamos sobre marcas de uma peça. Vamos ver sobre o próximo conceito, são desenhos DN Laser. São os desenhos que compõem o projeto DN Laser, são os elementos gráficos vetoriais e bitmaps aplicados através de laser em peças de vestuário para customizá-la. Os tipos de desenhos são o seguinte: existem 3 grandes conjuntos de desenhos DN Laser: os vintages, os complementares e as estampas. Nosso foco aqui, por enquanto, é desenho vintage. Os complementares são os carbonizados, os cortes, ok? Os pets falsos e outros. As estampas já podem ser contínuas ou localizadas, certo? E vamos falar agora mais especificamente sobre desenho vintage. Os desenhos vintage são os elementos que usamos para simular as marcas de uma peça de vestuário envelhecida real. Ou seja, com esses desenhos imitamos as rugas, as dobras, os vincos, os chanfres e desgastes e desbotamentos gerados no tecido da peça através de atrito e tração recorrentes no corpo e com o meio. Vejamos 2 formas de classificar desenho vintage, ok? Tem a classificação por elemento, que a gente já falou, rugas, dobras, vincos, chanfros, né? E pontos de luz. E tem a classificação por conjunto, que são bigodes, chevrons, estrela do joelho, becni, etc. Bigodes, por exemplo, é um conjunto de desenhos laser localizado entre o cós e o fundilho de uma peça, cujo nome se dá devido à aparência com bigode de gato. Por isso que a origem do seu nome vem do inglês whiskers, referentes à fibriça dos gatos. Não é correto chamar toda a categoria de desenho laser de bigode. Vamos ver essa classificação mais na frente. Certo? Então, vimos. Primeiro conceito, cultura da naturalidade, marcas de uma peça. Depois, vimos que através de desenhos podemos simular as marcas de uma peça. Mas os desenhos existem 3 tipos, complementares, estampas e vintage. O nosso foco aqui é o vintage. E o vintage tem 2 tipos de classificação, por elemento e conjunto. Agora vamos finalizar a parte de conceito falando sobre o design DN Laser. É o conjunto de técnicas e ferramentas para criar desenhos DN Laser, quer para customização com estampas ou customização vintage. Essa tarefa é desenvolvida pelo profissional designer DN Laser. Esse profissional deve conhecer todos os conceitos apresentados até agora, bem como os fundamentos que apresentaremos a partir de então. É normal que esse profissional tenha conhecimento sobre máquinas laser, design gráfico, gestão de setor.
O Deni Laser é dividido em algumas áreas. São elas a operação de máquinas, desenhos laser, gestão de setor. Ele também deve conhecer um pouco sobre moda, lavanderia, tecido, química, etc. Ok? Então, fechamos aqui a parte de conceitos. Você tem que saber esses conceitos. Vamos agora para os fundamentos. Fundamento é a base e o princípio de algo. As regras ou leis primordiais que regulam determinada coisa. Listaremos aqui alguns fundamentos do Deni Laser, como volume, coerência anatômica e posicionamento. Sobre volume ou relevo. Ao falar de relevo, eu deixo de fora os componentes complementares, certo? Como detonados e puídos, pois os componentes principais são rugas, dobras, vincos e chanfros. Esses devem possuir aparência tridimensional. Para gerar esses efeitos com realismo, é preciso simular relevo. Esse relevo é conseguido usando as mesmas técnicas usadas por pintores de arte ou desenhistas, ou seja, sombra e luz. Então, no que diz respeito a relevo, temos o estudo das sombras e o estudo das espessuras. Vamos começar com o estudo das sombras. As dobras possuem sombras, as partes brancas de nosso desenho. As sombras geram reservas, isso é, onde o pigmento do tecido é preservado. Estas podem ser em cima ou embaixo da dobra, sendo fundamentais para gerar naturalidade. As características das sombras das dobras são 3. Cada categoria de sombra produz um efeito de relevo diferente. Quando falo de sombra, me refiro às reservas, a parte vazada, que nos desenhos são as partes brancas. Então, vamos ver a primeira. Dobra com sombra forte e sombra fraca. Ela é assim, ó. Sombra forte e uma sombra mais suave aqui, ó. Aqui também, ó. Aqui uma forte e uma mais suave aqui, ó. Certo? Aqui tá um preto, aqui tá um branco mais intenso, mas aqui tem uma coisa que não é 100% preta, certo? Então, gera também uma sombra aqui em cima, ó, uma preservação da reserva. O outro, sombra nos dois lados da dobra, é esse aqui, ó. Sombra aqui e sombra aqui, ó. Sombra aqui e sombra aqui. E sombra somente em um lado. Seria esse aqui, ó. Aqui, ó, sombra só tem aqui, ó. Aqui tá mais reto, ó. Sombra só aqui de um lado, ó. Aqui não tem, ó. Fica reto, ok? Então, já vimos o estudo das sombras. Aliás, as combinações de sombra. Ainda continuando sobre o estudo das sombras, vamos ver sobre a direção das sombras. As sombras fortes, viu, pessoal, podem ser para baixo ou para cima. A combinação do posicionamento das sombras e das reservas geram uns efeitos muito bonitos e realistas. Vamos ver aqui essa imagem, ó. Sombra forte para baixo, sombra forte para cima, ó. Sombra forte para baixo, sombra forte para cima. Aliás, vamos dar exemplo de combinações de dobra, certo? Aqui em cima é combinações de sombra. Tem 3 combinações.
As combinações de dobra podem criar algumas formas inusitadas. Vamos ver aqui uma imagem. Ela pode formar-se em faixas, ó. Você nota que essa dobra, a sombra forte está para baixo, essa dobra, a sombra forte está para cima, e aí elas se encontram, as sombras fracas delas se encontram e formam uma faixa. Aqui as sombras fortes apontam uma para a outra e formam uma espécie de olho, por causa da curvatura da dobra. Então, dá até para a gente dar alguns nomes para essas combinações de dobras. Por exemplo, as faixas, como eu mostrei para vocês. Aqui, ó, aqui gerou uma faixa, ó, aqui é uma faixa, tá vendo? Sombra para baixo, sombra forte para baixo, sombra forte para cima e gerou uma faixa. Mas também pode gerar os olhos, né? Quando duas dobras curvas com sombras fortes direcionadas uma para outra. Então aqui, ó, que gerou um olho, as sombras. A sombra forte dessa está apontando para a sombra forte dessa. Beleza, a de baixo é uma dobra com duas sombras. A de cima é uma dobra com sombra forte, só sombra forte, mas a questão é que as sombras fortes estão apontando uma para a outra. Depois disso também temos os chanfros, duas dobras bem próximas, com as sombras fortes direcionadas uma para a outra. Aqui, ó, ele vira um chanfrozinho. Aqui, ó. As sombras fortes se conectaram. Aqui também, ó. Aqui. Quando as duas sombras fortes se conectam. Então, agora sim, terminamos o estudo das sombras. Agora o estudo das espessuras. Espessura é algo importante para dar realismo. As dobras podem ser de espessura constante ou irregular. Constante e irregular. A espessura começa grossa, termina fina ou vice-versa, certo? São as irregulares. Espessura irregular, a dobra começa com espessura e termina com outra. Ela alarga ou afina, né? Que é um exemplo. Começa fina e termina grossa. Ou pode ser constante. A dobra mantém a espessura de uma ponta a outra. Normalmente, arco da coxa, como é esse arco aqui, ó, fica permanente, constante, aliás. Às vezes, algumas dobras dessas daqui fica constante, mas é raro. Mas existem as dobras irregulares e as constantes, ok? Então, finalizamos aqui o estudo do relevo, certo? Relevo. Tudo parte da questão das sombras. Essas sombras podem ter 3 combinações. Essas sombras têm direção e essas dobras se combinam e formam formas inusitadas. Vimos que quanto à espessura, pode ser regular e irregular. Agora vamos entrar em coerência anatômica. Fechar aqui algumas imagens que a gente vai precisar abrir mais imagens ainda. Vamos lá. Com contração e tensão do tecido, surgem dobras, né, e vincos, na forma de curvas retas com ângulos e sentidos com direções bem específicas, sendo possível ver um padrão e criar uma classificação deles, certo? No que diz respeito às características anatômicas das dobras, as marcas que surgem são divididas em 2 categorias, as padronizadas e as aleatórias, ok? Coerência anatômica.
As padronizadas são o seguinte: segue um padrão quanto ao sentido das sombras e espessuras e posição na peça, ok? Sempre em determinado lugar vai surgir aquela marca. Aqui, a observação maior está sobre as dobras. Sendo assim, é possível catalogar e fazer estudo mais detalhado para depois simular essas marcas. Vejamos algumas marcas já catalogadas e com a nomenclatura bem definida. Por exemplo, dobra dos bolsos. As dobras dos bolsos surgem um desgaste perto da boca do bolso, especificamente nessa aba solta, tanto em peças masculinas como femininas. Às vezes tem uma só sombra para cima ou para baixo, e às vezes não tem nenhuma sombra. Ela é bem mais desfocada que as outras que veremos, mas normalmente ela é grossa e afina à medida que se afasta da boca do bolso. Então, eu vou mostrar dois exemplos. Exemplo 1, aqui, ó. Ok? Ela se afina, desfocada e fica nessa região. Exemplo 2. Ok? Sempre vai ter um pequeno desgaste aqui. Vale a pena colocar para ter realismo. Agora vamos ver sobre chanfros dos bolsos. Na maioria das vezes, você vai observar na base do bolso esse chanfro. Ocorre em todas as peças masculinas e femininas com bolso normal. Normal porque existe o bolso faca, né? A sombra forte é sempre para cima, formando quase sempre um chanfro. A espessura não costuma variar, mas pode ser que ela se alargue em direção à braguilha. Vou mostrar dois exemplos de chanfro do bolso. Esse aqui, ó, certo? Poderia também chamar de dobra do bolso, mas resolvi chamar de chanfro do bolso. Sempre aqui ele vai dar essa dobrada aqui e vai gerar assim esse chanfro aqui, ok? Vamos agora no exemplo 2, está aqui ele de novo, ó. Gera, tá vendo aqui o chanfro, a evidência do chanfro, a entrada, né? O vale que aparece no tecido. Continuando, pessoal, temos dobras da braguilha. A dobra da braguilha são o seguinte: uma, duas ou três dobras grossas surgem em todas as peças masculinas e femininas. Elas têm sua ponta interna sobre a braguilha, ok? E intercalam com a sombra forte para cima ou para baixo. Às vezes formam faixas e às vezes olhos. Sempre sua espessura começa grossa na braguilha e afina na medida que vai até as laterais. É importante observar a curvatura dela e o fortalecimento das sombras nas virilhas. Vou explicar isso quando a gente colocar a mão na massa, pessoal. Certo? Tem que lembrar da curvatura, ele dá essa curvatura, certo? Porque a peça aberta, aqui fica a virilha, né? Então, o tecido dá uma entrada e tem que se ligar nessa curvatura. Mas ele começa aqui na braguilha, na ponta, e vai para as laterais, certo? Uma, duas ou três. Vamos ver mais uma ilustração. Aqui, ó, ela saindo da braguilha em direção à lateral. Beleza, agora vamos falar sobre bigodinhos do fundilho. Os bigodinhos do fundilho. São 2, 3 ou mais bigodinhos que surgem entre a ponta da braguilha e o fundilho, pessoal. Na hora de compor
seu bigode, pode colocar essas 3 dobras, pois são essenciais. Aqui, peças femininas e masculinas são diferentes, por causa do formato do corpo. E também porque as calças femininas normalmente são mais apertadas. Normalmente, as sombras fortes vão ser para baixo. E à medida que se espalha para as laterais, vão afinando. É importante observar o fortalecimento da sombra da virilha, certo? Exemplo, a curvinha que ela faz, ó, entre a ponta da braguilha e o fundilho. Eles saem assim, ó, 1, 2 ou 3, sombra forte sempre para baixo e vai, se for aqui desse lado, ela afina e engrossa. Se for desse lado, ela engrossa e afina. Ok? Agora vamos para o próximo arco da coxa. Calças masculinas muito marcadas, normalmente tem 1 ou 2 arcos no começo da coxa. As femininas, esses arcos se repetem mais vezes e são mais suaves. As sombras fortes são sempre para cima. Sua espessura não costuma variar, pessoal. Ó, depois aqui na coxa mesmo tem esses arcos. Ok, tá aqui. Esse aqui meio que se misturou com o bigodinho, né? Beleza, agora vamos para dobras e chanfros do entreperna, certo? Mais uma marca que a gente catalogou dentro da categoria das padronizadas. Aqui, os chevrons são basicamente compostos por dobras, rugas e chanfros. Os chanfros surgem, pessoal, quando 2 dobras se encontram e as suas sombras fortes se colam, ok? Neles, a maioria das dobras são com sombra forte para baixo, com algumas poucas para cima. Também pode-se colocar algumas dobras com 2 sombras, certo? E as espessuras podem ser constantes ou afinar à medida que se afasta para as laterais. Vou mostrar para vocês 2 exemplos aqui, ok? Normalmente sombra forte para baixo, ele se afasta assim nas laterais. Também, ok? Então, essas são as padronizadas, pessoal. As aleatórias não seguem padrões. Quando você vê uma marca dessas, registre com a memória ou fotografe para simular depois. As aleatórias se harmonizam com as marcas padronizadas e ambas se harmonizam com as curvas e contornos do corpo das pessoas. Os vincos e rugas estão nessa categoria. Também existem 3 conjuntos que seus componentes são bastante aleatórios quanto à anatomia e relevo. É o Stark-Knee, o Back-Knee e Starks, que nós falaremos depois. São esses aqui. Ó, que é o Stark-Knee, Back-Knee e os Starks, ok? São bastante aleatórios. Mas também, além de conjuntos, aqui são conjuntos, ok? São conjuntos. Mas existem também os elementos, como os vincos. Isso aqui, ó, são vincos, ó. São aleatórios, ninguém sabe onde vai surgir. E esse aqui são rugas, também são aleatórios. Ninguém sabe onde vai surgir, ok? Então, sobre coerência anatômica, temos as padronizadas e as aleatórias. Agora, para finalizar, fundamentos, posicionamento.
Até agora nós falamos de elementos específicos, especificamente as dobras, mas esses elementos se combinam harmonicamente formando conjuntos. Os conjuntos são aquilo que vemos assim que olhamos para uma peça. Por exemplo, o bigode é um conjunto de dobras, chanfros, vincos e desbotamentos posicionado entre o cós e o fundilho, ok? Posicionamento dos conjuntos de desenhos Dani Laser Vintage nos dão a forma mais conhecida de classificar e dar nome. Esse posicionamento, assim como vimos com as dobras, não é meramente aleatório, mas segue alguns padrões derivados da anatomia. Vejamos a nomenclatura e o posicionamento de alguns conjuntos de desenhos. Esse conhecimento que estou passando é universal. Todos os profissionais envolvidos na customização jeans com laser devem conhecer. O operador de máquina laser, o gerente de produção, o desenvolvedor de lavagens e também o profissional do setor de estilo. Essa nomenclatura que falei, em parte, é originada do pessoal que curte denim raw. São os amantes do jeanswear puro, sem processamento industrial. Eles customizam suas peças usando-as. Inclusive, já tem um mercado crescente nesse segmento. Até a tecelagem é igual como era feito no começo da indústria. Eles alimentam o mercado com peças vintage reais, daí a sua importância. Sem eles, iríamos nos perder quanto ao realismo das peças. Caso contrário, as indústrias teriam que ter um setor só para gerar peças de segunda mão. Já imaginou? Funcionário só para vestirem peças até elas envelhecerem. O denim raw é uma de nossas fontes de inspiração. Na realidade, todo tipo de peça usada são fonte de nossa inspiração. Então vamos ver esses posicionamentos. Temos primeiramente o bigode. A origem do seu nome vem da palavra whiskas, bigode de gatos, posicionado entre o cós e o fundilho. Eu tenho aqui uma ilustração mostrando onde é o bigode e também tenho aqui um exemplo para mostrar do bigode, ok? Aqui, ó. Dobra do bolso, chanfre do bolso, ok? Os bigodinhos do fundilho. Agora vamos para o entreperna. Conhecido pelos designers como chevrons, devido ao formato de V invertido, comumente visto nas roupas dos militares, posicionado nos entrepernas das peças, principalmente masculinas. Vamos ver uma ilustração, ok? E também vamos ver uma imagem. Beleza? Chevron. Estrela do joelho. Estamos falando aqui de conjunto, pessoal. Tradução de Stark-knee, como é conhecido no meio internacional. Fica posicionado exatamente na rótula do joelho, formando uma estrela devido às dobras e vincos laterais, com no mínimo 4 pontas, podendo ser mais. As sombras das dobras intercalam para cima e para baixo. Vamos ver aqui uma imagem representativa, estrela do joelho, e também vamos ver um exemplo, estrela do joelho, ok? As pilhas, conhecido como stacks, é um empilhamento do tecido que ocorre na barra das calças. O interessante é que nesse conjunto não existe tração.
é formado somente com atrito, presente em dianteiros e traseiros, principalmente de peças masculinas. Vamos ver aqui uma imagem ilustrativa e também um exemplo de stacks, ok? Back knee. Back knee fica localizado na parte posterior do joelho, formado principalmente pelo agachamento das pessoas, gerando algo parecido às vezes com um favo de mel. Daí também seu outro nome. Vamos ver aqui uma ilustração e também vamos ver um desenho, uma peça real. Ok? Ali você pode simular e desenhar. Embora os pontos de luz não sejam um conjunto, sem eles os conjuntos não existem. Todo conjunto tem um fundo claro como base para gerar contrastes com as sombras das dobras. Ele é basicamente formado onde o tecido sofre muito atrito e desbotamento. Além disso, ele comumente aparece nas nádegas, nas coxas, nos joelhos, nas entradas do bolso. Vamos mostrar aqui uma ilustração. Aqui, ó. Esse tem fraquinho, esse já tem mais. Que parece ser uma mesma peça. Agora, vamos ver o exemplo. Outro exemplo. Aqui, ó. Nas costas, na coxa, no joelho, na panturrilha. E aqui, pessoal, a gente finaliza sobre posicionamento. Ok? Então, recapitulando, o Denis Laser tem conceitos, alguns conceitos importantes: cultura da naturalidade, as marcas de uma peça, os desenhos que vão imitar essas marcas e todo o contexto geral chamado design Denis Laser. Esses são os conceitos. Os fundamentos aqui: existe a questão do relevo, existe a questão da coerência anatômica, existe a questão do posicionamento. Agora eu vou explicar um pouco sobre como funciona o método Jeans Louis Fast. Conforme o pensamento comum, para você ser um designer Denis Laser e fazer customização digital de jeanswear, você precisaria de duas coisas. Além de conhecer sobre os conceitos e fundamentos do Denis Vintage, ser também um bom designer gráfico. Mas agora, com esse método, qualquer pessoa, mesmo não sendo design gráfico, pode produzir excelentes desenhos. Você consegue montar um rosto simplesmente combinando olhos, boca, nariz, sobrancelha, etc., sobre uma face incompleta e colocar tudo no lugar? Sem dúvidas, a resposta é sim. Você conseguirá tranquilamente porque conhece a estrutura de um rosto. A estrutura de rosto é padrão. O que muda são os detalhes dos olhos, boca, nariz, sobrancelha, etc. Se você souber montar um rosto, está mais que qualificado. Pois da mesma forma, desenhos vintage têm um padrão. O que muda são detalhes sutis nas rugas, nas dobras, nos vincos e desgastes do tecido, referente a coerência anatômica e relevo. Se substituirmos o rosto por uma peça limpa e aprendermos onde colocar cada componente, você construirá um desenho Denis Laser brincando. Detalhe: quanto mais conjuntos de olhos, bocas e narizes e sobrancelhas, mais combinações de rosto serão possíveis. Da mesma forma, quanto mais componentes, mais desenhos nós conseguiremos criar. Essa é a engenharia do método Jeans Louis Fast. Você cria desenhos Denis Laser de uma forma rápida e fácil, simplesmente arrastando e soltando os componentes no lugar certo. E ainda com uma prévia em tempo real do seu protótipo.
Os componentes são constituídos das marcas padrões e também dos elementos que estudaremos com profundidade. Todos os componentes possuem relevo e coerência anatômica. Isso será uma preocupação a menos para o usuário, ficando por conta dele o correto posicionamento dos componentes. Depois é só exportar e mandar para a máquina de laser. Quero fazer um comparativo entre a maneira tradicional e o método Jeans-Louis-Fest. Na maneira tradicional, primeiro, você precisa ser designer gráfico. Segundo, não utiliza uma peça real para você fazer prévia. Não existe prévia em tempo real. Quarto, cada arquivo é um desenho. Quinto, não é muito levado em conta o relevo e a coerência anatômica. Sexto, demora mais para fazer um desenho. Sétimo, usa-se programas caros como Photoshop e InDesign. Na maneira de Jeans-Louis, primeiro, não precisa ser design gráfico. Isso torna o aprendizado muito mais rápido e democratiza a customização digital de jeanswear. Segundo, utiliza peça real para fazer a prévia. Isso torna bastante intuitivo o processo de criação de desenhos. Terceiro, existe a prévia em tempo real também. O usuário vai percebendo se o seu desenho está ficando bonito ou não, enquanto está desenhando. Quarto, um só arquivo, ele gera vários desenhos. Quinto, esse método considera relevo, coerência anatômica e todos os componentes são criados dentro dos requisitos para a produção de peças prêmios vintage. Sexto, não precisa de muito tempo para começar a criar. Em poucos minutos você já cria seus primeiros desenhos. Sétimo, usamos um dos programas incrivelmente mais baratos, com licença vitalícia e atualização contínua. Estamos chegando ao fim desse vídeo. Agora eu quero falar sobre as características dessa oferta que estou fazendo para você. Preço. Quanto valem mais de 5 anos de estudos, pesquisa, treinamento e aperfeiçoamento? Foi difícil para mim dar um preço adequado ao grande valor embutido nesse projeto, pois não é meramente um curso, mas a construção de uma nova geração de designers DN Laser. Teria que ser um valor que fosse acessível a todos, desde a adesão por parte de uma lavanderia que queira treinar seus colaboradores, até a compra individual de um profissional que está buscando seu desenvolvimento. R$ 1.297, ou 12 de R$ 129,45. A compra é facilitada no cartão de crédito. Ao parcelar, seu limite não precisa ser o preço total do curso. Basta que o seu cartão tenha o limite igual ao valor da parcela. Escolha a sua melhor forma de pagamento. Cartão, boleto, Pix, PayPal. Seus dados estão protegidos e sua compra é 100% segura. Temos 2 bônus. O bônus 1, que você vai ganhar junto com o curso, encontros online por 1 ano. Realizaremos encontros coletivos online mensalmente para falar sobre as evoluções do curso, para vocês tirarem dúvida. Vai ser numa plataforma exclusiva para alunos. Ali você pode tirar dúvidas, falar sobre as suas experiências e mostrar a sua evolução. Além disso, temos um canal de contato e também suporte que vai ser pelo Telegram. Bônus 2. Curso de gestão de desenhos. Através do Notio. Dar conta para conseguir desenhos para 10, 20, 30 pilotos em um intervalo muito curto de tempo e todo dia não é fácil.
Eu conheço na pele muito bem esse problema. Isso me causou muita dor de cabeça, até que eu consegui solucionar criando uma metodologia de gerenciamento de arquivos e projetos que facilitou demais o meu trabalho. A aplicação tem 3 níveis de gestão interligadas entre si: gestão de desenho, gestão dos pilotos, gestão da produção. Dependendo da sua necessidade, você pode usar os 3 níveis ou somente aquele que lhe couber. Depois que você aprender a usar esse método, nunca mais você deixará de usá-lo. Assim que você efetuar o pagamento, você receberá um e-mail com os links para você efetuar, para você criar seu login, sua senha e já assistir às primeiras aulas. Algumas aulas já vão estar lá prontas, outras vão ser liberadas com o tempo, à medida que o aluno vai avançando. Isso é uma forma didática de o aluno desenvolver de uma maneira coerente e consistente. Você vai ter acesso online a todas as aulas no período de 1 ano, suporte e acompanhamento por 1 ano, pacotes de componentes para ir já criando os seus desenhos, continuará a receber pacotes por 1 ano, o bônus 1, que são nossos encontros online por 1 ano, e o bônus 2, o curso de gestão de projetos. Damos 15 dias para você saber se esse curso é realmente para você. Desde o momento que você compra o curso, seu sucesso está em suas mãos. Tudo dependerá de você, da sua perseverança. Mas você pode pedir a devolução de 100% do seu dinheiro dentro desse prazo, 15 dias. Agora, se você não quiser ficar para trás e quer acompanhar a evolução da indústria 4.0, saiba que o setor têxtil está em plena evolução. Leve o que tem de mais elevado e acessível em técnicas de customização digital de jeanswear através de laser para você, seu setor ou empresa. Então, clique agora no botão abaixo e entre para o Jeans e Luz